Hoje, 80% da população adulta brasileira é analfabeta funcional. E ela decide o futuro da nação, basicamente, escolhendo seus candidatos. Calma, mas calma. Não é assim. Nós somos 200 milhões de brasileiros. Quem é que vai decidir para mim o que nós vamos fazer? Quem tiver mais condição. Não. Quem decide sou eu, a minha vida. E quem decide a sua é você. E quem decide a sua é você. O Platão, quando ele escreve a República, né, ele descreve República como algo que não tem nada a ver com o que a gente chama de República hoje. Ele chama de República uma monarquia aristocrática. O que ele quer dizer com isso? Que a República para Platão era um rei filósofo, ou seja, um rei com profundos conhecimentos em filosofia, política, que conseguisse pensar o futuro de um país no longo prazo, e um governo, ele é responsável pelo quê, né? E um governo de aristocratas, que não tem nada a ver com o termo aristocrata também, que não são os emperucados que ficavam pulando no Palácio de Versalhes, isso é oligarquia, Perfeito. que são homens virtuosos que enriqueceram na vida física fazendo algo muito bem e que dedicaram a sua vida pública porque já enriqueceram muito na física e queriam se doar para o seu país, que seriam os ministros ali que diriam como, né? Eu sempre dou um exemplo, eu falo Paulo Guedes da vida, né? Essa era a descrição de Platão ali para o que seria a República. E É eu uma vejo bonita visão. e eu vejo que hoje, por exemplo, a gente tem um governo do Bukele com algo parecido que seria a visão de Platão. Eu vejo que no Brasil, pelo menos o que aconteceu no governo Bolsonaro, é que a gente tinha, assim, esses aristocratas, esses homens virtuosos ali no ministério, você... não como ministro, mas como um braço direito forte ali, que foi o Salim, né? Que tentou fazer um grande trabalho ali também. Então, você acha que essa contribuição ali que aconteceu no governo Bolsonaro, que deixa eu trazer as pessoas virtuosas e tecnicamente capazes, foi o que permitiu com que vocês saíssem dessa guerra global que a gente viveu com superávit primário? Eu acho que a visão conceitual idealista de Platão é extraordinariamente atraente do ponto de vista intelectual, porque ela diz basicamente o que você falou. Falou um filósofo rei, ou seja, um homem esclarecido à frente. Perfeito. E ele chama homens de conhecimento também, ou de bom desempenho numa sociedade. Então, essa ideia de pessoas preparadas, eu acho que se inspirou um pouco o presidente quando ele falou, olha, eu prefiro trazer uma pessoa que entende muito de cada setor, né? Um jeito que entende de projetos, como o Tarcísio, uma pessoa que conhece profundamente a agricultura, como a Tereza Cristina. Perfeito. Então, essa visão idealista é extraordinariamente atraente. Agora, o que acontece? O grande problema, e aí vem também o Hayek dizendo o seguinte, olha, o grande problema do rei filósofo é que como é que é o processo de sucessão? Quando morre o rei filósofo? E se o rei filósofo enlouquecer? Há imperadores romanos que eram extraordinariamente cultos e preparados. Perfeito. Agora existe o Calígula também. Né? Existe o Calígula também. Perfeito. Então, os reis enlouquecem, às vezes os homens de conhecimento não têm a sensibilidade prática, às vezes a própria comunidade se revolta. Então, Platão é um produto já de uma sociedade grega bastante avançada, principalmente ateniense, né? Porque os espartanos eram mais... Esparta tinha vencido a guerra contra Atenas. Perfeito. Quer dizer, os bárbaros guerreiros derrotaram os iluminados, os ilustres, os filósofos. Então, Platão já é o produto de uma sociedade bem avançada, refletindo sobre as razões da sua derrota. E dizendo, pô, a democracia aqui não funcionou, porque o pessoal não soube cuidar da nossa vitória, etc. Ele fala que a democracia é a forma mais deturpada de governo e que ela é um passo anterior ao surgimento de um ditador, que ele ele dá um nome para isso, que me fugiu a palavra agora, mas ele fala que da democracia para você... A tirania. A tirania. Que a democracia é o passo anterior à tirania, que invariavelmente toda democracia vira uma tirania, porque a democracia é um governo dos ineptos, é um governo onde só é eleito os piores. Bom, aí vamos lá. O Hayek falando disso, explicando o seguinte, olha, frontalmente oposto a Platão, no caso, dizendo o seguinte, olha, é justamente, a tirania é um produto justamente de uma degeneração. Exato. Quando os piores chegam lá em cima, e os piores que chegam lá em cima são justamente os mais aventureiros, os mais ousados, os com menos qualificações éticas, Perfeito. os dispostos a tudo. Perfeito. E aí ele está falando dos ditadores da esquerda. O Hayek, sim. Quem é hoje o Maduro, quem foi um Chaves,
são ditadores, Perfeito. são aventureiros. Então, é muito atraente a ideia do rei filósofo, se o rei filósofo estiver lendo um tipo de filosofia. E se o rei filósofo estiver lendo Marx? Pode acontecer. Na história aconteceram coisas parecidas. Não é isso? Então, eu acho que é uma reflexão do Platão. Os gregos acreditavam que a história era cíclica. Então você tinha a democracia, ela se degenera pelo populismo. Perfeito. Aí, se torna uma tirania. Aí se torna uma tirania. Hayek fala sobre isso, exato. Aí tem uma revolta e volta de novo um sistema político fechado. Perfeito. Sístoles e diástoles. Exatamente. Você abre, degenera, aí você tem que centralizar de novo para botar moral, ordem outra vez. Né? Então teria esse ciclo. É que o cordão umbilical ali está, na verdade, da manutenção da ordem, né? E a manutenção da ordem, obviamente, ela é muito mais fácil quando você tem uma caneta que controla as decisões. Por exemplo, a ordem pode ser para promover justiça social, tudo isso, mas pode ser para promover o oposto, a opressão, o fim da dignidade humana, a falta de liberdade de imprensa, a falta de liberdade de opinião, a falta de liberdade. Então você nunca sabe se aquele cara tem poder absoluto, você nunca sabe como vai ser usado. Então Platão é visto como uma visão ideal, mas o Karl Popper, escrevendo A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, o primeiro disparo que ele faz é contra Platão. Ele fala, esse é o idealista. Eu quero ler isso de Popper. Esse é o idealista que inspirou. Eu não consigo concordar com Popper. Esse é o idealista que inspirou o socialismo marxista. Então, o primeiro tiro... Eu não consigo concordar com isso, mas eu vou ler, eu vou entender os argumentos dele. Porque vai ser muito interessante. Exato. Vai ser muito interessante. Agora, você veja, né? As tiranias são muito próximas. De fato, são. Elas são muito próximas, extrema-direita ou extrema-esquerda. É a ferradura, né? É a ferradura. O rei iluminista, o rei preparado, etc., ele morre. O filho pode ser um degenerado total, herdou, qual é a forma? Então, a democracia, é muito interessante isso, porque isso é a síntese da civilização ocidental que está, no momento, sob uma ameaça. Se você perguntar quem foi o grande vitorioso do século passado, desse início de século, foram as economias de mercado. Elas absorveram, primeiro, segundo os padrões de democracia e mercado, foi a primeira grande guerra, que não foi uma guerra de espólio, onde o vencedor não botou reparações no vencido. Os americanos, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, 1945, os americanos fizeram o seguinte: vamos reconstruir os aliados. A Inglaterra, a França, a Espanha, reconstruímos os aliados. Agora vamos reconstruir os maiores inimigos. Quem é o nosso mais terrível inimigo? A Alemanha? Vamos reconstruir a Alemanha. O Ludwig Erhard, um liberal, traçou o caminho da prosperidade através da competição. Aumentou a competição, acabou com o capitalismo de Estado, promoveu investimento externo, desregulamentou preços, fez uma gestão extraordinária, reduziu e simplificou impostos. A Alemanha virou a segunda economia mais forte do mundo. Eles perguntaram, qual o outro grande inimigo nosso? Japão. Vamos reconstruir o Japão. Virou a terceira economia mais forte do mundo. Perfeito. Aí eles falaram o seguinte, ainda sobraram os antigos aliados, ou seja, a Rússia, a União Soviética foi um aliado durante a Segunda Guerra. Perfeito. Então, ela está muito grande. E nós estamos durante a Guerra Fria. Nós estamos lutando democracia contra sistema político fechado. Vamos dar um nome elegante para a ditadura. Sistema político fechado. Nós estamos lutando contra eles. Elegante, assim, né? Eles têm uma doutrina socialista na economia e eles são politicamente fechados. Nós somos politicamente abertos, somos uma democracia e, ao mesmo tempo, nós seguimos a independência dos poderes, porque, em vez de ter o rei maluco, o rei filósofo que dá lugar ao rei maluco, tirânico, despótico, que acaba com a dignidade humana, a separação dos poderes. Se tiver o rei maluco, você tem, na verdade, se tiver um presidente maluco, você tem o judiciário, você tem o legislativo, e se o legislativo enlouquecer e quiser fazer coisa errada, você tem o presidente, você tem o judiciário, e se o judiciário estiver fora da caixinha, você tem o legislativo, você tem o presidente. Então, a separação de poderes, isso é um processo cultural, civilizatório, sofisticadíssimo, que nós estamos aperfeiçoando através do tempo. Então, em vez de voltar para Platão, nós temos que mergulhar para o futuro. E o futuro está sendo disputado agora. Na sua visão, qual que é o futuro se no sistema democrático só os piores chegam ao poder? Não, aí é que está. Isso não é possível. Porque como tem a opinião pública, e você
Essa é a grande engrenagem da civilização. É assim, mas eles estão votando errado. Você começa a não entregar resultado. E aí vem a próxima eleição. E na próxima eleição você tenta corrigir. Mas eles continuam não entendendo. Ok, eles são reeleitos 2 ou 3 vezes. E aí eles vão para a miséria. E aí vocês começam a entender. E na próxima eleição eles aprendem. Mas começa mesmo? Ou Olha a degenera Argentina. para a tirania, Olha a Venezuela, exatamente. que é a Venezuela. Exatamente. Ou recupera. É o que a Argentina está tentando fazer. Com o Milei. É o que nós tentamos fazer aqui também. É isso aí. Buscar o caminho da prosperidade novamente. Perfeito. Porque existe o caminho da Com prosperidade. certeza. O Japão seguiu. A Alemanha seguiu. A China seguiu. A China é uma viúva do socialismo. Perfeito. A China, o Deng Xiaoping, mergulhou a China nos mercados com o braço dos americanos ajudando. Da mesma forma, eles falaram, bom, nós estamos numa Guerra Fria. Na Guerra Fria sobraram 2 inimigos. Um que é a Rússia e um que é a China, que está começando a caminhar. Um povo pobre, um povo simples. Uma civilização milenar. Rural, né? Rural, que não era expansionista. Os chineses não invadiam ninguém. Os chineses eram invadidos toda hora. Invadiram o Japão ali, mas... Não, foi o Japão que invadiu a China. Não foi o contrário? Foi o Japão que invadiu a O Japão que China. invadiu a China, né? O Japão invadiu a China. É verdade. A China sempre foi isolacionista, ela ficava fechada. Porque é muito grande, né? Construiu a muralha. Não quero que os bárbaros entrem aqui, deixa eu fechar aqui, deixa eu me proteger. Em vez dela fazer uma armada para invadir os outros, fazer um exército para partir em direção aos outros, ela se fechou para se proteger. Então, os americanos deram a mão para a China, virou a segunda maior economia do mundo. Aí você fala o seguinte, quem ganhou essa parada? Foi a democracia ou foi o totalitarismo? Foi o sistema fechado chinês ou foi a democracia americana? A resposta não são os dois mais fortes do mundo? Sim. Então a resposta é a seguinte, quem ganhou foi a economia de mercado. Quem mergulha nos mercados ganha. É verdade. Então o grande vencedor dos últimos 100, 120 anos da história humana é a economia de mercado. Foi justamente o maior mecanismo de inclusão social que a humanidade já descobriu. É isso. Empreendedorismo, inovação, emprego. Enquanto a China era um país de planejamento central, ela continuou na miséria. Na hora que ela começou a abrir a economia, 700 milhões de chineses saíram dos campos de arroz, foram para as zonas de exportação, invadiram o mundo inteiro com as exportações, mergulharam. Hoje são o maior trader do mundo. É isso. Então, se você perguntar assim, quem é o grande vencedor da história humana até hoje? As economias de mercado. Já existia banco na Babilônia. O Código de Hammurabi já tinha princípios de contabilidade. 18 ovelhas pertencem ao rei aqui. Os assírios tinham mercados. Os fenícios rodavam todo o Mediterrâneo comercializando. Os egípcios mandavam trigos, mandavam grãos para o Império Romano. Espanha, Lusitânia, tudo isso eram campos de expansão dos romanos. Os germânicos tentavam descer, as invasões bárbaras, eles descendo para tentar pegar as colheitas dos romanos. Então, a primeira grande globalização foi o Mediterrâneo. A segunda grande globalização foi quando descobriram o caminho para as Índias, os portugueses, os espanhóis descobriram a América lá do outro lado, e começou a segunda grande globalização. Os ingleses botaram uma rede de comércio no mundo inteiro. Agora veio a terceira grande globalização. Entrou todo mundo. 4 bilhões de eurasianos saíram da miséria. Chineses, indianos, vítimas do socialismo. O socialismo falhou miseravelmente. Perfeito. Aí eles mergulharam nos mercados globais. O que não está decidido ainda foi isso que você falou, que era a dúvida do Platão. É o totalitarismo que fez a China subir ou são as democracias que estão enfraquecendo o Ocidente? Não, mas na verdade o que Platão... A resposta é o seguinte, os mercados venceram. Sim. Essa resposta ainda não... Mas o que Platão fala ali, na verdade, Paulo, meu entendimento de Platão, é que ele fala de ter um controle. Porque o ponto é o seguinte, se eu jogo para a maioria a decisão, imagina que você tem 3 filhos na sua casa, você e sua esposa vão implantar uma democracia plena na tua casa. E aí os seus filhos são filhos ali... que são crianças, né? 7 anos, 8 anos, 10 anos. Não tem conhecimento suficiente. Vamos decidir o que a gente vai comer em casa. Só porcaria. Vamos decidir se a gente vai para aula ou não. Não vai para aula. Claro, e a democracia é isso, né? São, hoje, 80% da população adulta brasileira é analfabeta funcional. E ela decide o futuro da nação, basicamente, escolhendo esses candidatos. Mas calma. Não é assim. Pensa o seguinte. Uma coisa é o mecanismo de decisão. Quando você descreveu, falou, o filósofo rei diz o que nós vamos fazer e depois o como são os especialistas que vão fazer. É uma visão bonita. Mas o que nós vamos fazer? Nós somos 200 milhões de brasileiros. Quem é que vai decidir para mim o que nós vamos fazer? Quem tiver mais condição. Não.
Quem decide sou eu, a minha vida. E quem decide a sua é você. E quem decide a sua é você. Perfeito. Nós só entregamos para governos espaços limitados de controle. É o que deveria ser, né? É o que tem que ser. Mas na prática... Mas o grande problema do quem decide o quê é esse. É que você fala, eu decido o que os meus filhos fazem. E, claro, você está usando uma hierarquia paternalista, sua Perfeito. casa, você está criando os jovens, eles não têm informação, você está orientando a sua família. Agora, o quê? Qual é a religião que teremos? O rei da Inglaterra dizia que era anglicana, que não ia seguir o Papa. O Vaticano diz que tem que seguir. Lutero diz que não, que você pode ter contato direto. Quem vai decidir o quê? Cada um de nós. Chama-se liberdade religiosa. Vamos ter controle. Controle sobre as crianças é uma coisa. Agora vamos fazer o seguinte: vou controlar 200 milhões de habitantes? Eu vou controlar em que sentido? Você vai controlar minha atividade econômica? Você vai controlar que profissão eu escolho? Você vai controlar com quem eu quero trabalhar? Quem eu quero contratar? O que eu quero produzir? Como assim? Que controle é esse do rei filósofo? Que rei é esse que conhece tudo? A civilização ocidental, na verdade, é uma marcha de cooperação fazendo esse equilíbrio. Como é que nós podemos criar riqueza? Resposta: as economias de mercado. Tem mais de 3 mil anos, 4 mil, 5 mil anos essa resposta. E o sistema político? Estamos tentando achar. Os gregos achavam que era sístole e diástole. Você vai, tem a república sofisticada, depois vai degenerando para a democracia populista, aí degenera numa tirania, aí tem que voltar, aí os aristocratas se rebelam contra aquele tirano. Né? O Império Romano caiu assim. Os senadores chegaram um dia e falaram: nem César, você acha que está acima do bem e do mal, esfaquearam César no Senado. Agora, uma pergunta para quem está ouvindo a gente... Mas é importante entender isso. Sim. Esse controle tem dois lados. Tem um lado que você quer, que no sentido do erudito, que vai dizer: olha, estudem todos vocês não podem decidir sobre esses aspectos. Não. O governo democrático, a Constituição limita, e isso a beleza da Constituição americana é essa. Né? A Constituição americana diz o seguinte: o Reagan faz esse discurso belíssimo, né, que é "We the people", nós, o povo, é que dizemos para o governo o que ele pode fazer. Perfeito. Nós dizemos quais são os nossos direitos e o que nós queremos dele. Por exemplo, igual o vídeo que você mostrou, né? Por exemplo, liberdade religiosa. Eu não dou ao governo o direito de dizer qual é a minha religião. Eu posso ser protestante, eu posso ser católico, eu posso ser agnóstico. É uma liberdade minha, de opinião. Ele não me diz o que eu tenho que fazer. Eu é que digo, nós, o povo, é que dizemos na Constituição o que ele pode decidir. Por exemplo, nós botamos lá que ele pode cobrar impostos para tentar reduzir as desigualdades, tentar promover a igualdade de oportunidades. Nós botamos isso na Constituição, ou não. Mas nós não podemos obrigar as pessoas a fazerem tudo. Então o controle ele tem esses dois lados. Tem um lado que parece inteligente, mas tem um outro lado que é o seguinte: num sistema tirânico, os que têm menor ética, os que estão dispostos a tudo, os mais truculentos são os que sobem. Você descreveu o sistema democrático agora, né? Num sistema tirânico. O democracia também, não, é na democracia não. Como é que tá na no Brasil democracia agora? Aí vamos falar de como as engrenagens devem funcionar. Não, aí beleza. Aí, como a gente está no âmbito filosófico da coisa, a gente está Isso. direcionalmente alinhado. Filosófico. O meu problema é quando eu trago para a realidade, né? Aí quando eu trago para a realidade, essas liberdades de delimitação do poder governamental não acontecem. Mas começaram a acontecer. Por exemplo, quando teve muita corrupção, teve impeachment, teve prisão de ex-presidente, teve uma opção de coisa. Então teve um poder que foi, na época, o judiciário, que se levantou e falou: tá exagerado pro lado de cá. E hoje, como é que tá? Bom, tá complexo, né? Não vamos entrar nisso. Não, mas tá complexo. Não, o que acontece é o seguinte: é normal, chama-se a demarcação de territórios, porque é um sistema muito complexo. Né? Por exemplo, então, quando um presidente se excede, gastou demais, levou o país para uma situação econômica dramática, etc., os outros poderes se organizam e fazem o impeachment.
Aí vamos supor que aí vai para o outro lado. Aí, de repente, quem está forte demais é o legislativo. Aí o judiciário vem e fala, olha, você cedeu aqui. Vou fazer uma correção aqui. Aí o judiciário sai da casinha. Aí o legislativo, o Senado, fala, ó, eu também faço impeachment aí no judiciário também. Quer dizer, então esse é um processo dinâmico. E o problema é que você fica nessa briga a cada 4 anos, o cara tentando renovar ali a tua carta de poder e você não consegue ter um planejamento de longo prazo. É ruim. Você lembra por que a gente começou essa conversa? A gente começou essa conversa falando de China, né? Que, na verdade, o cordão umbilical que leva a China a ser o que é ter um controle, ou seja, ter alguém que bota a ordem e fala, meu irmão, mas vamos fazer o seguinte, mas vamos fazer o seguinte. Eu acho ótimo. O que você acha da Nicarágua? Tem muito controle. Mas é pro lado ruim, né? O que você acha da Venezuela? Tem muito controle. Perfeito. Mas é pro lado ruim, mais uma vez. O que você acha da Coreia do Norte? Tem muito controle. Perfeito. Então é só esse o ponto. De 10 ditaduras de esquerda, uma está temporariamente dando... Guarda esse exemplo. Durante algum tempo, qualquer ditadura pode dar certo. Por exemplo, a União Soviética. Durante 10, 15, 20, 30 anos, é fácil você dar certo. Sabe por quê? Como você tem controle, você fala o seguinte, qual é o estado da arte hoje? Hidrelétrica, rodovia, ferrovia. Perfeito. Você faz 10, 15 anos disso. Você cresce muito. O regime militar brasileiro, politicamente, vamos fazer rodovia, ferrovia, vamos fazer programa nuclear, vamos fazer Transamazônica, vamos fazer ferrovia do aço, Petrobras, Eletrobras, Siderbras. Deu certo 10, 15, 20 anos. Como é alguém decidindo, esqueceu do social, esqueceu de saúde e educação. Gastou uma grana preta no programa nuclear. 10 bilhões de dólares. Transamazônica, 15 bilhões de dólares. Nada para lugar nenhum, a estrada. Entendeu? Então, é uma ficção a ideia do rei iluminado que vai acertar todas. Como é uma ficção a ideia de que o povo vai controlar os governos. Também. E aí é uma escolha nossa. Aí é uma escolha nossa. Você quer que uma pessoa decida tudo por você e tenha um grau de controle sobre você? Eu não. Você é um totalitarista. Não interessa se é direita ou esquerda. Até porque, sei lá, no sistema proposto por Platão não existe isso, né? Não é uma pessoa que decide tudo. Né? Você tem um conjunto ali de iluminados que, em tese, fazem essa decisão. Será que é a Suprema Corte? Será que é o Legislativo? Que grupo é esse? O problema é o seguinte... É que e essa independência quando de poder. Você tá em uma quem garante que eles são iluminados? Pessoas, o sistema que vai levar essas pessoas ao poder não pode, historicamente aprendeu que não pode ser um sistema onde todo mundo tem o mesmo poder de voto, tal qual os Estados Unidos. Você é um cara jovem, os Estados Unidos tem um sistema com muita republicano, você é um cara onde jovem, os estados têm pesos diferentes. Você é um cara jovem, brilhante, empreendedor, muita energia, intelectualmente curioso. Isso são virtudes extraordinárias. Obrigado. Só pensa o seguinte, Platão tem 2.000 anos, mais 2.500. 2.700. Né? Então pensa o seguinte, a gente evoluiu do tempo dele para cá. Algumas verdades são atemporais. Sim. A busca da virtude, a busca da sabedoria, os estoicos, você controla as coisas que você pode controlar, você deve se aborrecer, as coisas que você não pode, você tem que se... Não é nem se conformar, se consolar com as coisas que você não pode mudar. Tem muita sabedoria neles. Agora, a gente já saiu daquele ponto. A gente tem 2.000 anos de aperfeiçoamento. A democracia ateniense, aí degenerou para a tirania. Hoje, quando degenera, rapidamente começa o impeachment, aí tem os outros poderes, mas um poder está abusando. Os outros vão reagir. Toda vez que um poder comete excessos, alguém remete ele de volta para a caixinha. A minha provocação aqui, Paulo, vamos falar de Bukele. Bukele pegou o país mais violento do mundo e transformou ele mais seguro do que os Estados Unidos. É o Salvador. É um belíssimo exemplo de uma resposta contundente ao problema público número 1, que é a preservação da vida. Perfeito. É a razão da existência de governos. Perfeito. Se você for olhar John Locke, se você for olhar Hobbes, que é considerado a transição entre o absolutismo e o começo do Estado um pouco mais avançado, do Estado moderno, a racionalização é sempre a mesma. É a vida humana, é o maior bem que existe. A preservação do direito natural. O direito natural, a sua vida. O Bukele respondeu a isso mostrando a obsolescência, a incapacidade, a degeneração das democracias, que é o seu ponto. É isso aí. Então ele mostrou o seguinte, olha, um cara
eleito. Bem intencionado. Eleito. E você sabe que era do partido de esquerda, né? Eleito. Ele foi do partido de Sim, esquerda. Sim, sim. Isso mostra que a luz está acessível a todos. A todo mundo. Basta você olhar para a luz. Exatamente. Tá certo? E ele, agora, veja que interessante. Ah. Ele entrou pelo voto e foi reeleito sem fraude em urna. Mais de 80%. Acabaram os partidos políticos. Acabou. O cara acabou, porque ele respondeu. Ele resolveu. Sistema democrático. É isso aí. Deu a resposta. Você não precisou da tirania. Mas concordamos, né? O que a gente está falando é o seguinte: isso. precisa de controle. Esse é o nosso debate, né? Precisa de ordem. Se você tem ordem. Ordem. E a A ordem ordem parte é de diferente alguém de controle. virtuoso, como o Bukele, fala assim: beleza, precisamos de ordem, eu vou botar Ele ordem. foi uma resposta, mas nós podemos dar essa resposta. Acabou com a violência no Mas país, nós né? podemos dar essa resposta. Espero que Por possamos. exemplo, o governo passado, Ah, as mortes caíram de 67 mil por ano para 37 porque mil. tinha ordem. É esse que é o meu Ordem. ponto. Eu tô zero Isso. defendendo tirania, É. zero defendendo nada disso. O que eu tô falando aqui é: tem que ter ordem. Sim. E o sistema democrático, ele dificulta ter ordem, Sim. ele impossibilita, não. Tá, Agora aí é é Salvador, esse interessante, era o mas ponto. por isso que eu falo, você fez uma referência brilhante ao Platão, É, que é uma visão idealista. Exatamente. Linda. É. Mas ao longo do tempo nós fomos tentando aperfeiçoar isso. E Aí você veio fez referência Montesquieu. também aí a John Locke, a Adam Smith, Isso. também que é uma visão linda, mas Sim, idealista. Sim, idealista. Mas olha que interessante, o Hobbes pede o poder absoluto. É. Ele diz o governo precisa ter o poder absoluto, porque o homem é o lobo do homem. É. Como o homem mata o homem, é a principal espécie predadora, ameaça a vida, etc. Alguém tem que ter, é o Leviatã. É. Ele tem a marreta. É. Só que de vez em quando ele não gosta de você e acaba com você, porque Perfeito. você deu uma opinião. Perfeito. Que marreta é essa? Nós não Opa, queremos conheço isso. bem essas marretas. Pois é, a gente não quer viver isso.